Jade Valfeu, escritora, e entre os livros, artigos e revistas que eu já escrevi, tem a série Wicca, tem Lua das Fadas, A Bruxa Tá Solta, e também os anuários, né, de previsões, inclusive, um tá lá no ar, já avisei. E também sou a criadora do Círculo de 13 Dias de Magia, que é um sistema único para que você possa resolver problemas energéticos direto da sua casa. Bem-vindo, esse é nosso workshop sobre proteção e defesa para 2021 e é realmente específico para 2021, embora muita coisa que eu vou falar aqui vai servir para qualquer época da sua vida. Mas por que a gente precisa de mais ajuda, né, para se proteger e manter a nossa energia limpa e elevada nesse ano que está começando? Eu expliquei isso na primeira aula, essa é a segunda. Então, se você tiver um tempinho, pode assistir essa aula, mas depois volta e assiste a primeira, porque eu explico nela por que você precisa se cuidar um pouquinho mais nesse ano, prestar um pouquinho mais de atenção, tá? O tema desta aula aqui é magia negra e maldições, que é um tema bem denso, bem tenso, e tem muita gente que não quer saber disso. Fica assim, ai não, eu tenho medo, não quero saber disso, não, vamos mudar de assunto. E na verdade, gente, é um tema tenso mesmo, mas todo mundo deveria saber sobre isso. Porque se você não souber identificar, se você não souber a palavra é essa, é identificar, diagnosticar. Se você não souber isso, você não tem como sair de um buraco onde você pode cair. E isso vale para todo mundo. Não pense nessa de, mas eu não tenho inimigos. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Ninguém vai me fazer mal. Quem vai fazer magia negra para mim? Que ajudo as pessoas? Não, gente, é só você existir. Respirou, já pode ter uma magia negra em cima de você. Eu não estou fazendo esse workshop para que você tenha medo, tá? A ideia é completamente o contrário, é para que você apenas entenda que é um processo energético, que você entenda mais ou menos como esse processo funciona e que você saiba que você tem sempre uma solução e pode se defender. Claro, quanto antes você detectar, melhor, mas tem gente que demora muito, né, e acaba se afundando bastante, mas eu não acredito que exista um caso sem solução. Eu acho que todos os casos têm solução, é uma questão de identificar, diagnosticar, saber o que fazer e fazer, ok? Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas coisas. A primeira que eu vou falar é maldição. Gente, o que é uma maldição? A maldição é meio que o contrário da bênção. Quando você faz uma bênção, Deus te abençoe, que você vá com Deus, que você tenha muita prosperidade na sua vida, que você seja feliz. Essas palavras, elas têm poder. E mais do que isso, o sentimento com o que a pessoa fala, essas palavras, é primordial para que você realmente receba os efeitos dessas bênçãos, tá? São bênçãos, são palavras positivas, que são imbuídas de energia positiva e sincera. Não é aquela pessoa que fala assim, ó, você tá bonita, né? Que bom que você emagreceu. Você ganhou uma promoção, tô tão feliz por você. Não é esse tipo, tá, de pessoa. Essas você vai reconhecer, tá? Mas quando a pessoa é sincera, quando ela está sentindo a sua alegria, quando ela deseja o melhor e ela verbaliza isso, é uma bênção. Independente dela colocar Deus, Jesus, Ganesha na frase, é uma bênção. Por outro lado, o que está em cima é como o que está embaixo para os milagres de uma só coisa. Ou seja, tudo acontece, né? Das duas formas, acontece em cima e embaixo, de dentro para fora, de fora para dentro, acontece sempre nas duas polaridades. Então, da mesma maneira que palavras bonitas e positivas têm poder, palavras negativas e densas e odiosas também têm poder. Então, quando a pessoa verbaliza uma palavra, assim, uma frase, te desejando o pior, e ela tem dentro dela uma força muito grande, e esta força, ela pode ser uma força natural dessa pessoa, tá? Essa pessoa trouxe de outras vidas esse poder de verbalizar o que fala, como ela pode ser uma força que qualquer pessoa tem, porque ela nasce do ódio, do rancor, da raiva. Mas não é aquela raivinha, não. É ódio. Então, se a pessoa verbaliza alguma coisa na hora que ela tem muita raiva e ela deseja o pior, desejando de coração aquele pior, isso é uma maldição. Tá? Isso é uma maldição, e essa maldição ela tende a pegar
E existem vários tipos de maldição, desde maldições pessoais, né? Uma pessoa que, sei lá, num momento louco, resolveu te rogar uma praga, né? Como a gente fala. Assim como tem maldições que são entranhadas naquele local, estão ligadas ao local. Então, qualquer pessoa que esteja naquele local, pegue algum objeto naquele local, está ligada, está recebendo aquela maldição, mesmo que ela não tenha tido nem contato com quem amaldiçoou. Existem casos, assim, tem um caso de uma cidade, se não me engano, nos Estados Unidos, onde as pedras, o lugar é amaldiçoado e as pedras dali são amaldiçoadas. E todo mundo que leva a pedra dali de lembrança, e tem lá uma placa avisando, não leve, essas pedras são amaldiçoadas. E todo mundo, as pessoas não acreditam, as pessoas riem, as pessoas levam suas pedras para casa. E assim as tragédias começam. Mas não é pouca coisa, não, gente. É coisa de casa que queima do chão, da base até o teto, acidentes de carro, gente que fica paraplégica, morte de pessoas e parentes, são coisas muito graves que acontecem, né? Coisas que não parece coisa de filme. E esse local, esse parque, ele recebe semanalmente centenas de pacotes com pedras sendo devolvidas, porque a maldição só para depois que você devolve a pedra. Então existe aí uma maldição que está ligada ao local e não exatamente você pisar lá você vai ser amaldiçoado, mas se você levar alguma coisa de lá e só vai parar quando você devolve. Então existem vários tipos de maldições, várias condições para que essas maldições ocorram, ok? Então, esse é o primeiro passo, né? Que você vai entender que maldições têm de vários tipos. E nós temos a magia negra. O que é a magia negra? A magia negra é quando você tem a magia, né, que é a manipulação da energia com uma intenção, voltada para uma noção destrutiva. E essa noção destrutiva pode ser porque a pessoa não necessariamente odeia você, como é o caso da maldição, que está muito ligada, às vezes, a um sentimento da pessoa contra quem foi amaldiçoado. Mas é contra, por exemplo, não é contra, ela quer alguma coisa sua, ela quer o seu parceiro ou parceira, ela quer a sua vida, ela quer a sua beleza, ela quer o seu negócio, ela quer a sua casa, ela quer que você saia do caminho porque ela quer chegar a algum lugar e você está lá no caminho. Então a magia negra ela é feita para desestabilizar, para desestruturar, para atrapalhar ou até destruir uma pessoa. Então, ela é considerada magia negra, por quê? Porque ela trabalha com elementos destrutivos, com intenções destrutivas. Não é, eu sempre indico, nunca faça uma magia de destruição contra quem quer que seja. Mas, essa pessoa é uma pessoa ruim, essa pessoa é um traficante, essa pessoa é uma pessoa... Eu entendo. E olha só, eu estou sendo bem sincera com você. Eu te entendo que é a tentação de utilizar uma magia contra uma pessoa que você vê que é tóxica, que é negativa, que é destrutiva, que é ruim. Porém, o karma, ele é o karma. E ele vai se voltar contra você tão rápido que você não vai nem saber o que te atingiu. Então, nunca faça isso. É melhor você sempre tentar as vias legais. É melhor você sempre tentar uma forma de fazer com que essa pessoa compreenda o que ela está fazendo, qual o mal que ela está causando, para que você não caia, não incorra no karma, porque o karma ele é muito, muito ele é muito direto, ele vai de acordo com o que você fez, ok? E ele, apesar de ser muitas vezes negociável com a ajuda de Saint Germain, ele não é caloteável, não se caloteia o karma, ok? E essa magia negra, existem vários tipos. Muita gente fala, mas isso é no terreiro, isso é da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba, não sei da... E o pessoal liga muito à matriz afro, quando, na verdade, a magia negra está presente em qualquer religião, inclusive evangélicos, católicos, protestantes, magos, wiccanos. Qualquer pessoa pode praticar uma magia negra. E, às vezes, ela não sabe que ela está praticando mal, ou ela acredita que aquilo é positivo, que aquilo é do bem, que aquilo é uma coisa em nome de Deus. Enfim, ela pode ter as suas percepções equivocadas. Isso não muda o karma, como eu falei antes. Então, nunca ataque ninguém e prefira sempre, sempre a defesa.
sempre a proteção, sempre uma boa limpeza. Assim você não incorre no erro do karma e você não comete às vezes uma injustiça, porque às vezes a gente tem na cabeça que é o culpado de uma determinada mazela é uma determinada pessoa e na verdade não é. Tá? Então a gente se engana muito, a gente não deve utilizar a magia para esses fins de destruição. Ao invés disso, é melhor realmente partir para uma defesa. Mas o que eu considero a magia negra? Como é que você faz uma magia negra? Tem, na verdade, dois tipos. Tem uma magia que se chama magia mental. É uma magia em que a pessoa utiliza apenas e unicamente a força do pensamento. E isso é muito complicado porque ela cria formas de pensamento, né? A forma de pensamento, ela é um tulpa, ela é uma realidade, digamos assim, ou um ser que vai perseguir aquela pessoa que ela está lá focando, colocando energia, ela está construindo, na verdade, alguma coisa negativa para aquela pessoa. É uma pessoa obsessiva. Então, isso é muito complicado quando a pessoa fica obcecada por você e ela fica muito ligada na sua energia. É bem difícil você se desfazer disso, porque a magia, se você faz ritualisticamente, você faz um outro ritual e você quebra aquela energia ruim. Mas a forma pensamento, ela tem que ser desfeita e ele de uma maneira mais difícil mesmo. Então é meio complicado, tá? Mas a grande maioria das pessoas não tem tanto poder mental assim, tá? Então é bom você também ter cuidado com o que a gente chama da autoobsessão. A autoobsessão é quando a pessoa, ela atravessa a rua sem olhar para os lados, olhando para a cara enfiada no celular. Aí, pum, tomou uma porrada de um carro. E aí ela fala assim, é muita inveja que as pessoas têm de mim. É muita inveja. Aí a pessoa deixa de pagar a luz e corta a luz dela. Ah, não, fizeram uma culpa para mim, só pode. Tem que entender que muitas vezes as coisas negativas que acontecem com você são consequência de coisas que você fez, de escolhas que você tomou. Então, não dá para a gente também achar que tudo é culpa dos outros, tudo é culpa de quem, da vizinha que não gosta de você, daquela amiga falsa, ou daquela pessoa que nem sabe que você existe. Gente, eu já recebi diversas acusações, porque desafetos meus, haters, na verdade, que me atacavam nas redes ou que faziam seus, sei lá, faziam suas fofoquinhas, tiveram destinos complicados. Alguns morreram, outros perderam emprego, outros estão encarando problemas financeiros, outros ficaram doentes. E eu recebi acusações de que minha. Olha só o poder que eu tenho. Porque eu nem sei quem é essas. Gente, a maioria delas eu não sei nem o que aconteceu. Eu não lembro. Gente, eu não tenho essa memória que as pessoas acham que eu tenho. Assim, eu não lembro. Assim, eu tô ocupada trabalhando, eu tô ocupada gravando vídeo para você, eu tô ocupada fazendo livro, eu tô ocupada cuidando de 4 cachorros e um bebê e um marido. Não dá para ficar lembrando de desafeto, que aliás é um erro muito clássico que as pessoas cometem, que é ficar lembrando de quem perturba você. Não fica lembrando, esquece essa energia, toca a sua vida, faz suas proteções e defesas e toca a tua vida. Não fica lá pensando, o que será fulano deve estar pensando em mim, fulano deve estar fazendo alguma coisa, fulano. É uma obsessão meio maluca que acaba revertendo contra você. Então, não faça isso, tá? Tenta sempre tirar a pessoa, o seu desafeto da cabeça. E assim, eu quero informar que eu não tive nada a ver com nada do que aconteceu, né, com esses desafetos e que eles provavelmente estão encarando questões kármicas ou simplesmente a lei da ação e reação. Quando a gente faz uma coisa, a gente tem a reação daquilo. Então, não adianta você, por exemplo, ficar em casa o dia todo reclamando que não tem emprego e você não faz nada para mudar aquela situação. Você tem que procurar o trabalho pela internet, você tem que criar. Olha, mas eu não estou achando. Realmente, é muito difícil, às vezes, procurar empregos em determinadas épocas, em determinadas categorias. Então, você vai procurar algo que você saiba fazer. Vamos tentar trabalhar por conta própria? Vamos tentar ser um profissional informal? Vamos tentar prestar um serviço? Poxa, mas eu me formei em engenharia, mas você não gosta de cachorro? Vamos passear com o cachorro? Ah, eu gosto de cachorro, mas será que eu devo? Assim, começa a pensar, vamos pensar. Todo trabalho é digno, todo trabalho é bonito, se você ama, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem, às vezes, a colocar a culpa em forças externas e começam a culpar o governo, o que é muito fácil, né? Porque eu sempre caí fácil nessa cilada de culpar o governo por tudo. O governo, ou você culpar as instituições, as ONGs, atualmente está muito em moda você culpar as conspirações internacionais, os Anunnakis, os reptilianos, sei lá, os comunistas, os direitistas, os istas diversos.
É fácil quando você joga a culpa de tudo que está acontecendo numa força externa. Porque, sendo uma força externa, você tem algo para odiar e você não tem responsabilidade para nenhuma para mudar. Então, isso não funciona, tá? Não funciona. Você tem que olhar para você mesmo e procurar procurar saber o que você fez que pode estar acarretando isso. Mas, Ed, eu fiz tudo certo, eu procurei emprego, eu achei um emprego, eu tentei ir, mas aí eu quebrei o pé, aí logo depois minha mãe ficou doente, aí logo depois o meu cachorro fugiu, aí logo depois, sei lá, cortaram minha luz por engano. Aí nós temos um problema. Aí não é mais ação e reação. Não cortaram a luz porque você não pagou. Cortaram por acidente, caiu, sei lá, um raio no poste. Aí entra no sobrenatural de Almeida, né? Que é a área que ele atua. Quando você começa a ter questões complicadas, aí você tem que começar a desconfiar de que tem um boi na linha, tá? No caso, a magia negra, lembra que eu falei que as maldições, elas são proferidas no momento, tipo aquele momento mesmo que o raio cai naquele momento assim de raiva, né? Já a magia negra, ela pode ser feita até por terceiros. Eu já cansei de ver, porque não é todo mundo que quer aprender magia só para sacanear os outros, ou que quer aprender magia até para ser para você mesmo, porque dá trabalho. Se você me acompanha, você sabe que magia, aprender dá trabalho. Assim como aprender qualquer ofício, qualquer artesanato, qualquer coisa que você vai aprender, dá trabalho, né? Então não é todo mundo que está pronto ou quer aprender magia. Então você vai e paga para alguém fazer aquela magia para outra pessoa. Tem muita gente que faz? Tem. Mas tem muita gente que não faz. E não faz de jeito nenhum. Porque essas pessoas que não fazem têm consciência das leis kármicas, têm consciência de que você não pode. De que você não pode usar a energia divina, e eu vou explicar já já por quê, para afetar negativamente uma outra pessoa. Por que que a gente não pode? Eu vou explicar agora como é que funciona uma magia, qualquer magia. Você tem a sua energia pessoal, é a sua energia, ok? Beleza. Você tem a energia, vamos dizer, de um cristal. Vou pegar aqui um cristal. Tem a energia desse cristal aqui, pronto. Tem a energia desse cristal. Eu vou utilizar este cristal para fazer um ritual, sei lá, de prosperidade. Ele é azul, ele é bonito, eu vou fazer aqui um ritual para ele. Para que a minha energia e a energia desse cristal atuem juntas, eu preciso de uma terceira energia. Entra aí a energia divina, a energia universal, da fonte universal, a energia. Se for uma coisa simples entre eu e o elemental, é uma energia elemental, mas é uma energia sempre divina. Sempre vem a fonte divina que vem colar, né? Vem unir, vem permitir que a minha energia e a do cristal atuem numa direção. Se você estiver fazendo um ritual para Ganesha, então essa energia divina é de Ganesha. Se você estiver fazendo um ritual para os Loas, então é dos Loas. Se você estiver fazendo para Oxum, então é de Oxum. Então por aí vai. Toda energia divina, ela vem para colocar a energia entre você e a vela, e o ritual que você está montando, e os decretos que você está recitando, e o mantra que você está cantando, enfim, toda a ritualística, ela tem o poder dela com o seu poder pessoal, sua essência, sua energia, e aí vem para fazer o amálgama disso, para fazer essa sinergia entre você e os elementos que você está trabalhando, vem uma energia divina. Olha só que bonito. Perfeito. Aí você fez uma energia, fez um ritual de prosperidade, de amor, de coisa legal, tá tudo bem. Agora você fez um ritual para prejudicar uma outra pessoa. Essa energia divina foi utilizada, mesmo que seja por uma coisa negativa, ela foi utilizada. Você vai responder por essa energia mal utilizada. E vamos dizer que eu usei essa pedra para atrapalhar uma pessoa. Eu estou utilizando o poder elemental dessa pedra. Então, aquele elemental que não tem nada a ver com o pacto vai estar pagando, aliás, vai estar fazendo uma coisa negativa, mas ele não vai incorrer em karma. Quem vai incorrer sou eu, porque sou eu que estou no comando. Então, eu tenho que pagar depois dessa energia negativa pela minha energia empenhada, pela energia do elemental que eu utilizei, no caso desse cristal, e pela energia divina que eu também utilizei. E por isso que a gente diz que é 3 vezes o retorno de qualquer energia negativa que você envia, de qualquer magia negativa que você envia. Costuma-se dizer até que é 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? Porque 3 vezes 3 é
é uma forma genérica, na verdade, de você atuar. 3 vezes 3 dá 9, que é um número divino, que é um número importante, é o número das hierarquias angelicais e tudo mais, mas é principalmente porque muitas vezes, quando você manda uma energia negativa para o Juquinha, você, sem querer e sem estar focado nisso, atrapalha o Juquinha, a família do Juquinha, o cachorro do Juquinha, o empregado do Juquinha. Você atrapalha uma série de pessoas e você paga por isso também, né? Então, por isso que eu falo, o karma ele é complicado, porque eles vão analisar todas as pessoas que você atrapalhou porque você teve um pedido egóico. Entendeu? Então, eu estou falando, na verdade, como se você fosse fazer a magia negra, quando, na verdade, é bom a gente saber como funciona, né? Então, 2 coisas que eu quero que você tire desse ensinamento. Nunca profira maldições, porque uma hora, quando você profere maldições e ela pega, você também fica preso. É o primeiro passo, tá? Segundo, se alguém proferiu maldição contra você, existe como quebrar. Se você foi a algum lugar ou mora em algum lugar que por acaso foi amaldiçoado, ou se você teve uma maldição de família, também tem como quebrar. Tem várias pessoas que vivem maldições de família, porque a família está presa num círculo de repetição de uma determinada situação que começou por causa de uma maldição. Tudo isso tem como quebrar. Então não entra numa de que, a vida é assim, é assim mesmo, né? Fazer o quê? Não, não é assim. Você pode mudar. Outra coisa que eu quero que você tire daqui. A magia negra, ou a magia de atrapalhar alguém, a magia de destruição, ela é... Como é que eu vou dizer? Ela é algo que todo mundo acaba lidando. Às vezes as pessoas não sabem que elas fizeram um feitiço para elas. E elas acabam tendo que lidar com um longo período de azar, de destruição, de lamento, de doença, e até às vezes chega à morte. A magia negra pode prosseguir além da morte, tá? Então isso é uma situação complicada. A magia negra pode, inclusive, alcançar a pessoa na vida seguinte. Então também tem que tomar cuidado com isso. Quando uma pessoa faz uma magia negra para você, você precisa quebrá-la. Você realmente precisa fazer algo, tá? E eu sei que algumas pessoas se apegam muito à sua própria crença do tipo, se eu não faço mal a ninguém, então eu não tenho com quem me preocupar. É uma crença. Jesus está comigo, ele não vai deixar nada acontecer. É uma crença. Mas essas crenças são equivocadas. O fato de você não fazer mal para ninguém não te torna imune a uma magia negra ou até a um azar da vida. O fato de você ser devoto de Jesus, de Maria, de qualquer entidade, também não te deixa imune, te deixa mais protegido. Não estou dizendo que não serve para nada, serve muito. Te deixa mais protegido e se algum tipo de magia passar pelo porque existem leis, e eles também têm que respeitar essas leis. E a lei do livre-arbítrio é a maior. Então, a pessoa que está te atacando, ela teve o livre-arbítrio de usar o conhecimento mágico para te atacar. Ela está usando essa carta. E ela vai pagar por isso. Mas até descobrir que focinho de porco na tomada, você já está apanhando. Então, você tem que evitar a surra. Você tem que assim, fazer algo antes. Então, uma vez que ela já te atacou, você tem, por bom senso, se defender. É aí que entra os seus mentores, os seus protetores, os seus guardiões, os seus guias. Se eles não conseguirem deter, muitos conseguem e em determinadas situações, não se preocupe, eles vão conseguir, tá? Se você for uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que cuida da sua vida mágica, que uma pessoa que tem o seu altar, uma pessoa que segue direitinho as suas tradições, provavelmente eles vão segurar aquelas que são menos bravas. Aquelas que são muito bravas e passarem, e mais uma vez eu digo, porque tem umas questões de leis aí, que eu não vou entrar aqui em acordo porque demora muito, eles vão te avisar. Então não se preocupa também que eles vão te avisar. E quando eles te avisam, é através de sonhos, é através de um médium, é através de uma entidade, é através de alguma coisa que eles vão te avisar. Eles vão começar a te chamar a atenção para determinadas coisas que estão acontecendo. E aí você vai olhar e vai dizer, tem algo estranho,
melhor jogar um tarô, melhor olhar minhas runas, melhor falar com meu pai de santo, minha mãe de santo, meu bruxo, minha bruxa, meu mago, enfim. Você vai buscar ajuda, ok? E aí, como é que você faz? Você vai, se você tiver alguém que já consiga fazer, beleza. Se você não tiver, o que é o caso da grande maioria, você vai encontrar meios de se defender, de se proteger. Para esse tipo de coisa, você tem que fazer vários tipos de rituais que vão quebrar aquela energia e te proteger em seguida. Vão fazer um selamento. E aí você tem que fazer assim um certo estudo. Da onde veio essa maldição? Ou pelo menos ela está focada em você, ou no seu trabalho, ou na sua casa? É alguma coisa do local? É alguma coisa pessoal? Né? É alguma coisa de família? É alguém perto de você? Só para finalizar, tem uma história muito louca que uma médium já falecida, que era a falecida Dona Regina, que incorporava a vovó Maria Conga, ela me contava umas coisas assim que eu ficava pasmada, né? Ela contou sobre foram duas histórias bem sinistras. Ela contou uma que ela tinha um cliente que estava desesperado porque ele era dono de uma peixaria. E essa peixaria estava indo super bem, já tinha aí uns 2 anos, eu acho que ela estava indo muito bem. E de repente essa peixaria começou a ficar muito mal das pernas. Os clientes, eles entravam e saíam, eles não queriam ficar ali dentro, eles entravam e davam algum problema e eles saíam pararam de entrar naquela peixaria. E tinha um cheiro ruim constante na peixaria que não era de peixe, era de podre. E o dono da peixaria falava que ele limpava, limpava, era um lugar super limpo, e ele não sabia mais o que fazer, estavam à beira da falência já. E aí a vovó foi lá. Assim que ela foi lá, ela sentiu aquele cheiro de podre, e aí ela foi para os fundos da peixaria, onde veio uma entidade eu esqueci o nome dela, mas veio uma entidade contando tudo, porque aí ela conta. Tem ali a vovó para falar, ela vai e conta tudo. Ela conta quem fez, por que fez, que pagaram para ela fazer e afastar todo mundo daquela peixaria, né? Nem funcionário estava ficando mais, estava todo mundo se demitindo. E descobriram quem era que estava fazendo isso. Era o sócio, porque o sócio, e aí o dono da peixaria não tinha contado isso nem para médium, nem para a vovó. O sócio queria vender. Já tinha um tempo que estava dando dinheiro, ele queria mais dinheiro, então ele queria vender e ficar com o dinheiro da parte dele. O outro queria trabalhar, então o outro não queria vender, né? Então o que queria vender fez? Jogou uma magia para ficar bem ruim para o outro vender para ele poder ficar com dinheiro. Entendeu? Então, aí, às vezes, o inimigo está bem do nosso lado e a gente não percebe, né? E a outra história, que eu não sei se eu já contei aqui, me perdoe se eu já contei, mas é uma história bem sinistra também, que era um homem que ele tinha... Inclusive, esse homem tinha muito ódio também dessa médium, dessa dona Regina. Morava na mesma região, ali, dos subúrbios do Rio de Janeiro. É, e ele odiava uma família que ele brigava muito com essa família. Ele era pai de santo, não sei se ele é ainda, não sei se ele está vivo, deve estar, né? Vaso ruim não quebra. E ele detestava essa família, detestava, eles brigavam muito, brigavam muito, brigavam muito. E brigava especificamente, acho que com uma mulher dessa casa. Eu não sei se ela tinha alguma coisa a ver com terreiro, coisa. Eu acho que não, acho que ela era uma pessoa mais leiga. E um dia ele chegou na casa dela com um peixe enorme, lindo peixe. As duas histórias hoje tem peixe, né? Chegou com um peixe, né? E falou: Não, comadre, eu vim fazer as pazes. Eu vim fazer as pazes, porque a gente tem brigado muito. Então eu vim fazer as pazes para a gente não brigar mais. Vamos deixar tudo para trás. E eu trouxe aqui esse peixe aqui que eu acabei de pescar, tá fresquinho. E o peixe estava fresquinho. O peixe não tinha sido tocado, não estava com um corte. Né, assim, não trouxe aqui esse peixe para a gente poder almoçar e selar aqui, né, a paz, deixar tudo isso para trás. Ela agradeceu e pediu para ele entrar, e ele agradeceu, mas ele ficou na porta, botou uma cadeira na porta, né, tinha aquele batente na porta da casa, e ficou ali conversando com ela enquanto ela preparava o peixe. Ela preparou o peixe todinho, enquanto ele via eles conversando e tal, e aí veio a família, né, e eles
prepararam o peixe, comeram o peixe e chamaram ele para a mesa. Ele falou, não, obrigado, eu quero comer aqui mesmo, que aqui está mais fresquinho, está correndo ventinho. Elas deram o prato para ele e ele, no batente da porta, comeu o peixe. Poucas horas depois, essa família começou a passar mal. 5 pessoas da mesma família, todos que comeram o peixe morreram. Todos. Mas ele não. Ele não. Como? O peixe estava envenenado, mas ele comeu também. Porque ele fez um feitiço no peixe. Ele fez um feitiço para o peixe matar todos que estiverem sob o teto daquela casa. Ele não estava. Ele estava no batente para fora. E quando a dona Regina contou isso, eu fiquei assim, horrorizada. Horrorizada. Porque tem gente para isso, gente. Tem gente. A gente não faz. Quando a gente não faz, a gente não entende. Eu jamais maltrataria um animal, um cachorro, um gato, mas tem gente que faz. Eu jamais roubaria alguém, mas tem gente que faz. Então, antes de você pensar, isso não pode acontecer, isso é coisa de filme. A Ed está lendo muito livro, está escrevendo muitas histórias dela. Não, muita coisa já aconteceu comigo, inclusive, e com pessoas próximas. Então, o que eu vou pedir para você é ficar atento, olhe os sinais. Tem muito sinal que você pode reconhecer. Você pode reconhecer se a sua vida está mais difícil, se você está com uma tendência à depressão, se você está com ataques de fúria, se as pessoas à sua volta estão com periba com você, se você está andando na rua e do nada as pessoas arrumam confusão com você, se você está atraindo acidente, se os seus eletrônicos, eletrodomésticos estão queimando ou quebrando à toa, se o dinheiro está esvaindo e você não sabe nem para onde, se há cheiro ruim na casa, isso é sempre um grande sintoma, cheiro de podre, cheiro ruim, procura saber, porque isso é bem comum quando a coisa está bem avançada. Muita sujeira na casa, por mais que se limpe, alimentos que estragam muito rápido. Assim, eu dei aqui para você uma série, mas ainda tem mais. Tem insônia, pesadelo, tem os ataques mais físicos mesmo, onde pessoas que são médiums acabam se incorporando e assim, elas sofrem com aquilo. Gente, é uma coisa assim, é uma coisa bem impressionante, tá? Eu vou contar uma última história só para vocês ficarem atentos a tudo isso. Eu estava vindo pela rua, foi antes do Natal, foi em novembro, se não me engano, outubro, novembro, e eu estava com muita bolsa, estava fazendo era muita bolsa para coisa de ritual, porque era o último ritual de um círculo que eu estava fazendo, e aí teria um banquete, né? Então eu estava trazendo um monte de coisa, estava cheia de peso. E quando eu passei, tinha um moço, devia ter os seus 40 anos, talvez um pouco menos, sentado e umas 3 senhoras, assim, segurando suas bolsinhas, assim, olhando para ele. E eu não percebi, mas eu passei direto. Mas aí eu ouvi alguma delas falando assim: mas será que ele está bem? Será que a gente dá alguma coisa? Eu vi que ele estava segurando um copo d'água, mas babando, assim, segurando e babando. Aí eu dei uma paradinha assim, olhei para trás, ele estava parado, prostrado, e ela sem saber o que fazer, assim. Aí eu pensei, gente, esse moço, será que está passando mal? Será que elas querem que chame uma ambulância? Mas todas elas ali têm celular. Eu estava cheia de bolsa, cheia de peso, cansada. Aí eu olhei assim, não, acho que elas devem estar fazendo alguma coisa. Aí eu dei mais 2 passos, eu falei, não, eu vou mandar pelo menos um reiki para ele. E aí eu virei, sem que ninguém olhasse assim. Eu estava na rua, claro, mas elas não estavam olhando para mim, elas estavam olhando para ele. E mandei um chokurei, que é um símbolo iniciático de reiki super simples, mas que ajuda bastante. E assim que eu mandei o primeiro, eu geralmente mando 3 vezes, assim que eu mandei o primeiro, o homem gritou assim: sai daqui! Mas com uma voz grossa, as mulheres foi tudo para trás. Eu dei uma parada e ele virou assim meio para mim. E aí eu vi que as mulheres ficaram olhando para mim também, porque ele olhou para mim e elas olharam também, né? E aí eu virei as costas, continuei andando. Aí dei mais 2 passeios. Eu falei: não, eu vou mandar agora um dracones, que é um símbolo dos dragões. Virei e mandei um dracones. Assim que eu mandei, aí ele explodiu: sai daqui! Eu já disse que não quero vocês aqui! Vou embora! Aí as mulheres ficou tudo parada, e os caras do bar que já estavam perto de mim já estavam parados olhando para mim também, e eu segui meu caminho, gente, desculpa. Eu não estava muito disposta a entrar naquela bagunça, mas eu entendi que eu já tinha mandado ali a cavalaria. Porque quando você faz isso, você manda, você está dando ali a permissão com o seu livre-arbítrio, está abrindo um portal e mandando o pessoal que pode resolver.
né? Então, sabendo fazer isso também é uma coisa que super ajuda. É só para vocês saberem que tem muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa acontecendo perto de você e às vezes a gente não percebe. Então, em 2021, tem muita coisa que está deixando a gente mais vulnerável. Tem que se cuidar, tem que se cuidar muito, tá? E tudo isso se resolve. Limpeza, proteção, defesa, selamento, harmonização. São rituais que você pode fazer, todo mundo pode fazer e deve. Porque sem isso, se você toma uma trauletada, talvez você não consiga mais se levantar, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Esse foi a nossa segunda aula do workshop de proteção e defesa para 2021, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula, tem mais duas, fica ligado aí, tá bom? Um super beijo, não esquece de se inscrever na mailing, caso você esteja vendo pelo YouTube. E se você está vendo pela plataforma, se inscreve no YouTube também, tá bom? Um beijo. Tchau.